galera, estamos aqui para mais uma videoaula e aqui quem vos fala é o professor Thiago, de Geografia do canal Mundo Geo. Bom, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o clima, né, os diferentes tipos climáticos existentes no nosso planeta. Nós vamos ver que a coisa é bem mais simples do que muitas pessoas pintam por aí. Para começo de conversa, vários elementos e fatores climáticos vão fazer com que existam essa grande diversidade climática no nosso planeta. E aí, nós vamos pensar o seguinte: atualmente, existem várias classificações diferentes que usam os diferentes elementos climáticos, seja aí a umidade, temperatura, a pressão atmosférica, entre outros, né? Uma das mais utilizadas atualmente é do geógrafo alemão Vladimir Peter Köppen, que foi proposta em 1900 e foi aperfeiçoada por outros geógrafos. Nessa classificação é levado em conta principalmente a umidade da região e a temperatura. Bom, a primeira que nós vamos falar é do clima equatorial, tá? Presente aí numa zona tropical, certo? Na região entre os trópicos. Eu tenho aí principalmente as regiões ali da Amazônia, né? África, Indonésia. E qual é a característica principal? Eu tenho um clima super úmido, certo? Então, o índice de chuvas nessas regiões é muito alto. Uma pequena amplitude térmica. O que vem a ser amplitude térmica? Lembrando, né, é a variação de temperaturas. Então, como é uma região que está bem próxima aí da linha do Equador, né, regiões aí que a linha do Equador passa por essas regiões, eu tenho temperaturas elevadas o ano inteiro. Então, eu digo que existe aí uma baixa amplitude térmica, baixa variação de temperatura, certo? E com índice pluviométrico muito grande, né? Chove muito nessas regiões. Bom, o segundo clima aí é o clima tropical, né? Localizado entre os trópicos, trópico de Câncer e de Capricórnio, vai apresentar também temperaturas elevadas e com uma característica marcante, que são duas estações bem definidas: o verão mais úmido e o inverno mais seco. É claro que essa umidade ela vai variar de acordo com a localização daquela determinada região. Vamos entender melhor. Se essa região estiver no litoral, ela vai sofrer a influência da maritimidade, ou seja, eu vou ter uma maior incidência de evaporação, certo? E, consequentemente, essa região vai ser mais úmida. Tá? Então, aí eu tenho um clima tropical úmido. Já regiões mais afastadas do litoral vão sofrer influência da continentalidade, ou seja, vai apresentar uma umidade menor, né, e uma amplitude térmica maior, uma variação de temperatura maior do que na área litorânea. E eu também tenho o clima tropical de altitude. Então, regiões onde existam áreas mais elevadas, vai apresentar temperaturas mais amenas, né? Justamente por conta da altitude. Tá? Então, esse é o clima tropical de altitude. Bom, o nosso terceiro clima é o clima temperado. Tá? O clima temperado está localizado nas médias latitudes e vai apresentar as estações do ano bem definidas, né? É o único que vai apresentar as estações do ano bem definidas. Ou seja, o verão vai ser quente e o inverno vai ser bem frio. Em relação à umidade, né, ela vai depender também da sua localização. Né? Novamente, aquelas regiões próximas ao oceano, a grandes massas de água, né, vão ser mais úmidas. Aquelas regiões mais afastadas vão ser mais secas. Então eu tenho temperado úmido, né, para as regiões próximas às grandes massas de água, e o temperado continental, né, para as áreas mais afastadas dessas grandes massas de água. Bom, o clima subtropical ele está numa área de transição, né, entre o tropical e o temperado. Então eu tenho temperaturas mais amenas, certo? Mas também não vão ser tão frias assim, né, quanto já no clima temperado, onde está localizado aí em médias latitudes. Tá? Eu tenho chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né, e dependendo da localização, certo?
a amplitude térmica ela pode ser maior, áreas afastadas do litoral, ou menor, né, em áreas aí próximas ao litoral. Mas a amplitude ela já começa a aumentar, né? Então, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, maior vai ser a amplitude térmica, maior vai ser essa variação de temperatura, ok? Por quê? Porque o clima próximo à linha do Equador, eu tenho um clima quente, né? Conforme eu vou me afastando, eu ainda vou ter verões aí mais quentes, certo? Mas os invernos eles vão cada vez mais sendo mais rigorosos. No clima mediterrâneo, né, eu também tenho estações bem definidas, mas nesse tipo de clima, que ocorre principalmente na região do mar Mediterrâneo, certo? Eu vou ter uma situação inversa do que normalmente ocorre, tá? Normalmente, nos verões, o que acontece? Eu tenho uma evaporação de água e chove mais. No Mediterrâneo, não. Ele vai ser mais seco. Então, vai ser um verão quente e seco. E o inverno vai ser mais ameno, apresentar temperaturas mais amenas e com índice pluviométrico maior do que no verão. No clima frio, né, localizado aí em regiões próximas aos polos, eu vou ter também estações do ano bem definidas, né, com verões apresentando temperaturas bem amenas, né? Então o verão aí vai ter 10, 12 graus Celsius e no inverno eu vou ter temperaturas bem baixas. O clima frio de montanha, né, vai estar localizado, vai pegar aquelas regiões onde eu tenho grandes cadeias montanhosas, né? O caso aí da Cordilheira dos Andes, das Montanhas Rochosas, do Himalaia, onde justamente o fator aí altitude que vai ser o responsável pelas baixas temperaturas. Bom, o clima polar ou glacial, né, vai apresentar temperaturas baixas o ano todo. Localizado naquelas regiões dos polos, né, tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte, né, temperaturas médias aí de menos 30 graus Celsius. Mas, atenção, a amplitude térmica ela vai ser alta, né? Como assim? A variação de temperatura vai ser alta, mas não é frio o ano todo? Sim, é frio o ano todo, né? Se a média aí é menos 30 graus Celsius, eu posso ter aí uma variação de menos 40, menos 50, até menos 10 graus, ou 0 graus, né? É frio sim, o ano todo, mas percebam que a variação de temperatura é grande, né? Vai de 30, 40 graus Celsius, né, de variação do verão para o inverno. Então, a amplitude nessas regiões ela vai ser bem alta. Então, como eu já disse, né, na linha do Equador, temperaturas altas, baixa amplitude. A partir do momento que eu vou me afastando da linha do Equador, cada vez mais vai aumentando essa amplitude térmica. No clima desértico, né, a principal característica do clima desértico é a falta de umidade, certo? Presente tanto em áreas tropicais quanto em áreas temperadas. Eu tenho uma variação térmica, uma amplitude térmica do dia para a noite muito elevada, certo? Então a absorção dos raios solares do calor ela é muito grande durante o dia e quando chega a noite, por falta dessa umidade, todo aquele calor retido no solo, ele é rapidamente lançado para o espaço e as temperaturas caem rapidamente, né? Então, por isso que eu tenho os nômades, né? uma imagem mais que vem mais à memória, são aqueles nômades do deserto do Saara, com aquela roupa, né? Ela é bem fechada, certo? Uma também para não pegar uma insolação, certo? E para resistir às temperaturas altas do dia e baixas da noite. Bom, no clima semiárido, as principais características são temperaturas elevadas, né? Baixa umidade, com chuvas escassas e mal distribuídas. Então eu tenho chuva aí durante 3 meses e os demais meses do ano sem chuva, certo? As regiões do semiárido muitas vezes estão localizadas próximas aos grandes desertos. Bom, então os principais tipos climáticos são esses, né? Você pegando algumas dicas, algumas características mais simples, fica fácil entender. Então quando vier a informação, seja na prova, no mapa, ou na televisão, no jornal, enfim, né? Se eu pego, bom, temperado oceânico, se é oceânico é mais úmido, se é continental é mais seco, né? O tropical, que tem aí 2 estações do ano bem definidas,
equatorial, tropical são os mais quentes, o frio e o polar, o próprio nome já está dando a dica, né? Mas a questão aí da amplitude térmica ser maior a partir do momento que eu vou me afastando da linha do Equador, então pegar algumas ideiazinhas, algumas características, né? Somar aquilo que já vem de mão beijada, né? Falar que o clima frio é mais frio, óbvio, mas pegar algumas outras características, né? Já vai te dar um suporte, já vai te dar uma segurança muito maior ao se analisar um tipo de clima determinado, ok? Então é isso. Se você gostou, legal, né? Se você aí sentiu que está faltando alguma coisa, vá lá e escreve, vamos conversar, que eu tô aqui por vocês para atender as necessidades aí de quem está interessado em aprender, tá? Então, é isso, a nossa videoaula. Dê um like se gostou, né? Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva e nós ficamos aqui até a nossa próxima videoaula. Valeu aí!